Então, na verdade, eu caí meio que de paraquedas na dança, né? Eu entrei para ver qual era. Eu falei, pô, não tem nada para fazer. Tô numa fase que eu não tô conseguindo emprego na área que eu me formei, que era radiologia. Então, para eu não ficar, né, em casa às vezes, sem fazer nada, o dia que eu não estiver estudando ou entregando currículo, eu vou fazer uma dança de salão, vou ver qual é. Aí eu fui e ali eu comecei, aos poucos, eu começou a crescer em mim aquele gosto pela dança, até que chegou um momento que deu um start assim na minha cabeça. Eu passei a olhar as aulas não como aluno mais. Eu comecei a entrar no universo do professor de uma forma instintiva. Aí foi quando eu percebi, não, eu tô querendo algo a mais e eu tô percebendo que eu tô começando a buscar algo a mais. Aí foi quando eu mudei a minha ótica. Eu não via mais a aula como um aluno querendo aprender. Eu comecei a entrar no universo do professor. Você lá na Ponte de Conta chegou a dar aula lá? Criar turma lá? Sim, cheguei a ter uma turma. Eu tive uma turma lá que eles precisavam de alguém para substituir, né? E, na verdade, eu não era um profissional naquela época ainda, mas eles confiaram, né, em mim e ficaram na minha supervisão. Eu fiquei 1 mês e pouco com 2 turmas deles lá, da Bia e do Manuel. E depois eles queriam também abrir uma outra turma só comigo, aí colocaram num outro horário lá, mas acabou não rolando por causa do próprio horário mesmo e tal. Mas fiquei um tempo dando aula para os bolsistas lá. Chegou a desenvolver mesmo, né? Bastante Comecei a desenvolver um pouco, eu fui aprendendo um pouquinho com cada um, didática de aula, né? Eles separaram alguns profissionais para poder aprender a dar aula. Então, eu tive aula com a Paulinha Leal, com a Bia Trop, Manuel Andrade, Kelly Reis, Armandinho. Então, eu peguei assim os bravos, gente, assim, né? lá da. Os bravos. Mas quem você acha assim que mais desenvolveu a sua dança assim? Seja no bolero ou em outros ritmos? Didática de aula? Assim, que se desenvolveu, assim, que, com um cara que você considera assim, pô, cara, esse cara aqui, por exemplo, é o meu mestre. Por exemplo, eu tive 2 mestres. Alex hoje é o meu mestre, Rafael é o meu mestre, mas quem desenvolveu minha dança mesmo foi o Rafael. Não foi o Alex, entendeu? O Alex, Sim. ele é em relação a outras coisas. Sim, O sim. Rafael trouxe uma questão de dança, o Alex me traz mais uma questão de visualizar o mercado da dança, Sim, entendeu? sim, sim. Com essa parte eu busco muito mais do Alex, eu aprendi muito mais com o Alex. Mas em questão de dança, dançar mesmo, quem é o meu mestre é o Rafael. Eu considero isso. Então, assim, pra você, quem hoje, assim, que você fala assim, pô, minha dança vem muito desse cara, assim, ou dessa mulher? Bom, vamos lá. Cada profissional ele montou algo em mim, né? Tipo assim, a parte didática, principalmente foi o Manuel e a Bia. Eu tomei eles como minha referência como professor. Mas aí eu utilizei também, eu comecei a desenvolver minha própria personalidade também depois. Aí eu comecei a ter ideia de pegar termos técnicos da própria radiologia e conseguir Maneiro. jogar Isso daí é maneiro. para a didática de aula. Eu utilizava planos e linhas que me dava pontos de referência para ter maior assertividade nos movimentos e tudo mais. Isso acabou me ajudando muito. Então já foi um diferencial didático que eu consegui migrar, né, da área da saúde para a dança. Então, didaticamente, foram eles. Agora, a parte do estilo de dança, o Jefferson Tomás, que é um profissional também da antiga, ele me inspirou muito na estirada de perna e giros no eixo. Então, na época, eu não conhecia, não tinha muito conhecimento de tirada de perna nem giros. Mas aquilo sempre me chamou muita atenção, talvez até por causa da capoeira, né? Muito movimentação rápida, giro e tudo mais. Então aquilo ali acabou me chamando muita atenção. Foi quando eu escolhi, falei, pô, cara, eu gosto dessa linha aqui de dança. Aí eu fiz algumas aulas particulares com ele e foi quando eu tive um pouco de vivência da forma como ele enxergava a coisa.
Então, dali foi o pontapé inicial para poder começar a desenvolver meus próprios movimentos dentro desse estilo. Legal. Tirada de perna, e sacada e giros no eixo, né? Então, essa parte de movimentos, né, da minha dança. A postura foi a minha maior dificuldade. Sério? A postura foi... Não parece, sabia? Pô, mas eu apanhei muito. Caraca. No início, por causa da postura. Então tomava muito puxão de orelha lá no ponto de encontro, por causa da postura. E eu não conseguia, eu não conseguia encontrar uma referência com que eu pudesse me identificar. A minha referência foi filme de época. Eu comecei a assistir filmes de época e eu começou a chamar minha atenção a forma como os reis se comportavam, como os príncipes se comportavam. Aí todo aquele cenário, aquele cenário daquela época, os castelos, tudo aquilo aí eu consegui entrar naquele universo. Eu comecei a olhar, cara, eles olham com superioridade, eles olham sempre por cima do ombro, eles mantêm. Aí eu fui absorvendo aquela essência e falei, pô, quero isso pro meu bolero. Aí eu fui migrando, entendeu? Maneiro, olha lá, tu vê uma parada assim, que eu nunca ia imaginar. Nunca ia imaginar, de, tipo, pô, pra mim, assim, sua postura sempre foi aqui, né? Acho que, na verdade, que eu já te conheci com essa postura. Então, não posso dizer antes disso. Uhum. Então, pra mim, tu sempre foi um cara que tá aqui, né? Tô em cima e tal. Mas saber que tu trouxe isso dos filmes antigos, daquele tempo, que realmente, né? Os reis sempre tinham aquela postura, mantinha aquela postura. Sim. O André, ele sempre preserva uma frase que eu falei na aula, e também eu tirei isso também dos filmes, né? Que eu sempre falo que a elegância, ela não tem pressa. E você vê que o rei, ele poderia perder o castelo, mas aquela essência de rei ele não perdia. Então eu sempre tentei trazer isso para minha dança. Não como, às vezes pode até passar como metido, né, para alguns e tal, mas não é essa a ideia. A ideia realmente é respirar aquela essência.